Olá, amigos! Hoje vamos a falar do exercício. Isto é uma atividade que muitas pessoas não estão cumprindo. Uma lei que muitos uma lei de saúde que muitos estão quebrando. Eu posso dizer que não existe saúde sem exercício. Isto é absolutamente impossível. Sem exercício, ninguém pode estar saudável. E vamos a ver que podemos aprender aqui hoje, então. Algumas pessoas estão muito abençoadas e vivem uma linda propriedade como essa, onde é fácil fazer exercício, porque também tem que trabalhar para manter isso e caminhar e ao ar livre e ao sol e tudo isso. Mas a maioria das pessoas não estão tão abençoados. Muitos de nós vivemos nas cidades e na cidade não é tão fácil fazer exercício, nem tampouco tão saudável como no campo. Mas também, se vivemos na cidade, é melhor fazer exercício no ar contaminado que não fazer nenhum exercício. E quando vamos a alguma parte, podemos tratar de caminhar um pouco, não tratar de chegar com o ônibus o mais perto ao nosso destino, mas descer uma parada antes e caminhar um pouco para fazer exercício. Quando estamos na cidade, sempre estamos tratando de chegar com o transporte público ou com o nosso carro. Sempre queremos chegar o mais perto possível ao escritório, ao supermercado ou qualquer parte onde nós queremos ir. E isso não é uma boa ideia, porque quando Deus fez o homem, então ele colocou o homem onde? O colocou no jardim do Éden. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Então, Deus nos colocou não nós, mas nossos antepassados, Adão e Eva, ele os colocou no jardim de Éden. Para fazer quê? Para o guardarem. E isso é um trabalho físico. Deus nos deu um corpo apto para fazer trabalho físico. E isto é importante para nosso bem-estar, fisicamente e mentalmente, porque tanto o físico como o mental é afetado quando nós cumprimos com atividades físicas. Algumas pessoas acreditam que estar nesta posição é um exercício. E verdadeiramente não é um exercício. Podemos tomar um banho de sol assim, mas exercício não é. Exercício é quando estamos trabalhando na horta ou quando estamos limpando aqui o jardim. E também há muitas outras formas de fazer exercício. Mas quando temos uma oportunidade para ser perezosos, então gostamos de deitar e não fazer nada. Agora, há muitos perigos na inatividade. Por exemplo, enfermidades cardíacas, diabetes, osteoporose, o câncer, ansiedade e depressão. Vamos a
começar acima desta lista. Enfermidades cardíacas. Por quê? Porque se nós não fazemos exercício, então o nosso coração fica muito débil. O nosso coração é um músculo. E quando fazemos exercício, então este músculo tem que trabalhar mais fortemente, porque nós precisamos mais sangue e mais oxigênio dentro do nosso sistema. Então, se fazemos exercício, vamos a ter um coração mais forte. A diabetes, porque quando nós fazemos exercício, então estamos usando as reservas de carboidratos que temos dentro das nossas células e dentro do corpo e vamos a queimar o combustível. É igual como o teu carro. Se tu não estás usando o carro, o tanque está cheio, vai ficar cheio. Mas se você usa o carro, então já depois precisa mais gasolina e tem que encher o tanque. E o mesmo com o corpo. Só que nós não queremos gastar a energia, só queremos encher o tanque porque nos gosta, porque queremos comer. Bem, isso é errado. Nós precisamos fazer exercício para gastar as energias que temos dentro do nosso corpo. Osteoporose. A osteoporose é uma doença onde ficam muito débeis os ossos. E quase todo mundo conhece este problema da osteoporose. E então, eu sempre estou vendo as pessoas que chegam, eu estou usando cálcio. Estão usando suplementos, como cálcio como suplementos. E isso não serve para nada. Porque o corpo normalmente não tem falta de cálcio. O que o corpo não sente é que a necessidade de colocar o cálcio dentro dos ossos. Com os ossos temos a mesma situação como com os músculos. Se você não faz exercício, se você deixa um braço em descanso por 1 ou 2 semanas, então vai enfraquecer muitos músculos, não fica quase nada de músculos. Mas se você faz exercício, então o corpo sente a necessidade que precisa do músculo e começa a desenvolver o músculo. Com os ossos é a mesma coisa. Se não fazemos exercício e o corpo não sente a necessidade de ossos fortes, ele nunca vai depositar cálcio nos ossos. Assim que contra a osteoporose não é tão importante de usar cálcio, mas de fazer exercício. Isso é o que te vai ajudar. E temos que pôr um bom peso sobre os nossos ossos. Se você vai a subir as gradas, cada vez que vai a subir por uma grada a mais, então você está colocando todo o peso uma perna, depois na outra, depois na outra. Isso vai ajudar-nos contra a osteoporose, não o suplemento de cálcio. Depois, o câncer. O exercício também trabalha contra o câncer. Primeiramente porque a circulação está muito melhor. Temos uma maior absorção e distribuição do oxigênio dentro do nosso corpo. E a causa principal do câncer sempre é falta de oxigênio nas nossas células. E então, se fazemos exercício, estamos melhorando a circulação e também estamos queimando certas partes de tóxicos e estamos suando quando fazemos exercício. Então, tóxicos estão saindo do nosso corpo. Depois, ansiedade e depressão. Eu não sei se você alguma vez sentiu, quando começa a fazer exercício, quando fazemos um bom exercício, depois disso nós sentimos, muito forte, muito bem, que bem-estar que sentimos. Assim que o exercício, um bom tratamento contra a ansiedade e a depressão. E
Hoje em dia são muitas as pessoas que sofrem toda esta lista de perigos, de problemas que está produzindo a inatividade. E isso é só uma pequena lista, a lista é muito mais grande ainda. Mas vamos já ficar aqui, porque já você está entendendo que se é necessário fazer exercício. A inatividade é tão prejudicial como fumar ou ter altos níveis de colesterol. Fumar é igual de prejudicial como não fazer exercício. Eu sei de muitos adventistas que não estão fazendo exercício para eles mesmos, mas estão dando cursos de não fumar. Para quê? Estamos ajudando a outro para não fumar, para estar mais saudável, e nós temos um problema igual. Não estamos fazendo exercício. Não tem valor isso diante de Deus. Primeiro Deus quer que nós cuidamos do nosso próprio corpo e depois podemos cuidar de outros. Assim que antes de dar um curso de deixar de fumar, seria melhor que nós começamos a fazer exercício. Aqui está dizendo que é tão mal como altos níveis de colesterol. Esta apresentação tem já um pouco de tempo atrás que fiz esta apresentação, e neste tempo ainda não sabia ainda que altos níveis de colesterol realmente não são maus. Ninguém morre prematuramente por altos níveis de colesterol. Altos níveis de colesterol é uma proteção para o nosso corpo. Algum dia espero ter o tempo para explicar isso bem. Mas altos níveis de colesterol não matam a ninguém. Agora a ciência sabe que baixos níveis de colesterol estão matando as pessoas, mas não altos níveis de colesterol. Se você está usando medicamento contra o colesterol, tranquilamente pode deixar isso, porque segundo a ciência de agora, isso não tem nenhum efeito sobre a nossa saúde. O alto colesterol é uma proteção para o corpo. Bem, mas isto à parte. Benefícios e a circulação. Baixa a pressão arterial elevada. Melhora a circulação, baixa o colesterol, baixa o pulso em repouso. Já cobri isso quase todo o que está dizendo aqui, baixa a pressão arterial elevada. Por quê? Porque o coração fica mais forte e então pode bombear mais fortemente e temos uma melhor circulação, e também estamos baixando o conteúdo de gorduras e colesterol no sangue, e então as paredes dos vasos sanguíneos ficam em melhor condição e não ficam mais elásticos, e então não vamos a sofrer muito alta pressão. Melhora a circulação, baixa o colesterol e baixa o pulso em repouso. Agora, isto é um ponto muito importante, porque eu vejo muitas pessoas que vêm para avaliações de saúde e então estão encontrando que tem um pulso muito alto. Eu vejo pessoas, homens que têm um pulso de 90 e 100 às vezes, e tenho mulheres também com muito alto pulso. Isto não é bom. O pulso em descanso há de dar a um nível saudável. E o nível mais saudável para a mulher em descanso
está entre mais ou menos de 60, 65. Até 70 é aceitável, mas está lá em cima já não está muito bom a pressão, o pulso. Depois, o pulso para homem deveria estar em 50, 55, não mais de 60. E se o pulso está muito acima disso, então o coração está trabalhando muitas vezes, muito seguido e vai ficar cansado. Aqui temos a comparação. Se o coração está batendo 80 vezes por minuto, então temos 42 milhões de batimentos por ano. Quando está 10 batimentos menos, então já temos 36 milhões, que é uma economia de mais de 5 milhões e quarto de batimentos por ano. E então o coração é muito mais descansado, não fica tão cansado. Por exemplo, o meu coração, eu faço exercício constantemente, o meu coração está batendo com mais ou menos, quando está em bom descanso, baixa a 47 e depois chega a 52 por lá. E este é o descanso, já quando sai do descanso sobe. Mas se eu tenho um coração que está batendo, vamos a dizer, 50 vezes por minuto, então o meu coração com 50 batimentos por minuto vai a trabalhar em 80 anos, igual como o coração de outra pessoa que está latindo ou que está batendo 80 vezes em 50 anos, tem feito o mesmo trabalho que o meu coração com um pulso de 50 em 80 anos, é a mesma coisa que um pulso de 80 em 50 anos. Assim que o meu coração com 80 anos tem trabalhado igual como o coração de outra pessoa em 50 anos. Então, a pessoa que tem um coração que trabalhou em 50 anos, ou que o meu em 80, quantos anos vai viver? Vai ficar com o coração completamente agotado e vai ter problemas cardíacos. Assim que é muito importante que este músculo aqui, precisamos realmente exercer para fortalecer este músculo, para que com força pode empujar o sangue e não ficar cansado. Agora, benefícios mentais também temos quando estamos fazendo exercício. Melhora a sensação de bem-estar, aumenta a energia, eficiência e a resistência, dissipa a depressão, reduz o estresse e melhora a qualidade do sono. Melhora a sensação do bem-estar. Já praticamente expliquei tudo isso, mas o bem-estar, eu quero mencionar isso outra vez. Quando nós fazemos exercício, sentimos um bem-estar muito especial. Estamos contentes, fizemos exercício, temos energia, não estamos cansados. E o benefício do exercício é tão grande que não podemos deixar de fazer exercício. Por favor, faz tudo o que pode para fazer exercício. Ajuda com a pressão, reduz o estresse e também te ajuda a dormir. Muitas pessoas que não podem dormir bem, que sofrem de insônia, se você faz uma meia hora ou 1 hora de exercício, 1 hora antes de deitar, então é um bom sistema, porque então o corpo, especialmente quando estamos fazendo um trabalho sedentário,
porque então a mente fica cansada, mas o corpo fisicamente não fica cansado. E se então 1 hora antes de deitar, fazemos um bom exercício, como meia hora, 1 hora, pode ser de caminhar ou qualquer outra coisa que gostamos de fazer. Então podemos dormir com tranquilidade, podemos dormir muito melhor, porque nos reduz o estresse e as depressões e ansiedades. Agora, muita gente acredita que o exercício é bom para perder o peso. O exercício sim te pode fazer perder o peso, mas não é um bom sistema. Eu não gosto quando alguém faz exercício para perder peso, porque não é correto. A razão pelo excesso de peso está na toxicidade e os ácidos que estão embodegados dentro, armazenados dentro do nosso corpo. E agora, se o corpo tem desenvolvido muita gordura para colocar lá os ácidos e os tóxicos, e agora começam a obrigar ao corpo a queimar esta gordura, então, o que vai fazer com os ácidos e tóxicos? Eu preciso começar com um sistema muito diferente. Eu preciso primeiro desintoxicar e alcalinizar o meu corpo, e então quando a gordura fica já limpa, então o corpo vai queimar a gordura, porque já não precisa mais. E isso vai queimar sem ou com exercício, não tem nada a ver. Não tem que ver realmente com exercício. Eu sei que é estranho para muitas pessoas o que estou falando aqui agora, mas eu posso mostrar isso. Não temos o tempo para entrar neste tema agora muito intensamente, mas algum dia preciso explicar bem como isso está funcionando, para que você não cometa o erro de baixar peso com exercício. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, tivemos 2 atletas olímpicos. Um foi uma mulher, outro um homem. E os 2 caíram mortos fazendo o seu exercício. Por quê? Porque eles não entenderam como trabalha o corpo. Então, eles trataram de comer pouco e de queimar a gordura, mas não sabiam do sistema de desintoxicação do corpo. Ficaram os ácidos tóxicos dentro do corpo e mataram a eles. Os médicos nunca encontraram a causa, porque eles não entendem nada de toxicidade e acidoses. Assim que tem cuidado, não usa o exercício para perder peso, senão muda a tua dieta. Bem, o sistema imunológico fica debilitado já. Uma pessoa de 40 anos e mais já fica mais debilitado o sistema imunológico. E o sistema imunológico é tremendamente melhorado quando nós fazemos exercício, porque começamos a produzir muitos glóbulos brancos e aumenta a nossa capacidade das defesas do corpo. Diminui a necessidade de insulina, e já falei disso também, porque quando estamos fazendo exercício, então estamos queimando a energia que está dentro das células, e então o corpo mais facilmente pode depositar mais açúcar nas células. Assim que vamos a precisar menos insulina. Fortalece os ossos. Também já expliquei isso. Nós precisamos pôr peso e usar os ossos para o corpo sentir a necessidade de ter ossos fortes, porque estamos usando o corpo, então ele vai depositar cálcio nos ossos e vamos estar mais fortes. Qual classe de exercício podemos fazer?
Existem muitos tipos de exercício e um dos melhores exercícios que podemos fazer é caminhar. É um exercício muito bom e muito fácil para fazer e qualquer pessoa pode quase fazer isso. Assim que caminhar é um muito bom exercício, mas só caminhar eu não gosto, para mim não é suficiente, porque eu gosto também de fazer algo para a parte superior do meu corpo, e os braços e o abdômen, tudo isso não se vai exercitando, só estamos exercitando aqui as pernas. Então, eu gosto mais de fazer uma ginástica, alguns exercícios onde eu posso incrementar também a flexibilidade, que também é importante. Eu gosto de ser flexível e, por exemplo, te vou ensinar, não sei se a câmera me pode seguir agora, quando eu tinha 45 anos, tinha problemas de fechar os meus sapatos, mas como agora tenho muito tempo, já tenho 30 anos de estar fazendo exercício, então agora não posso só fechar os sapatos, mas também posso chegar a tocar os meus joelhos com a frente. Bem, eu posso chegar lá. Eu espero que a câmera pudo captar isso. Captou? Então, eu gosto disso, porque então temos flexibilidade e não temos dores todo o tempo em uma parte e outra do corpo. E imagina, com 45 não podia fechar os sapatos e agora com 77 eu posso tocar os joelhos com a frente. Assim que eu gosto também de fazer exercício que dá um pouco de flexibilidade. E também podemos fazer exercício para a força. Podemos fazer estes, não sei como chama isso, push-up lá no solo e coisas assim, para ter mais força. Guia para exercícios moderados. Agora, quando fazemos exercício, é melhor fazer exercício moderado. Porque se faz um exercício muito forte, e algumas pessoas que querem queimar gordura, fazem um exercício muito forte, então o problema é que faço o exercício forte, não posso queimar gordura, porque a gordura queima muito devagar. Se tenho suficiente energia em forma de carboidratos para fazer exercício forte, está bem. Então o corpo vai queimar a energia em carboidratos, mas muitas pessoas não têm suficiente, porque nós não podemos armazenar muito carboidrato no corpo. Então, se não temos suficiente carboidratos, e a gordura não é disponível porque queima muito devagar, então o corpo começa a queimar músculo. E isso não é o que nós queremos. E por isso é melhor fazer exercício moderado. Agora, que é moderado? Se estamos caminhando, então eu vou caminhar o mais rápido possível para começar a respirar mais profundamente, mas não tão profundo que fico sem ar. Quando estou caminhando ainda, posso conversar com outra pessoa. É de ter suficiente ar para conversar. Se estou além disso, então já é muito forte. Então já não posso queimar gordura para isso. No exercício moderado, se posso queimar gordura se o corpo não tem suficiente carboidratos. Pratique algum exercício quase a cada dia. Isso é importante. Nós precisamos fazer exercício mínimo 5 dias por semana. 5 dias por semana.
Depois precisamos fazer o mínimo de 30 minutos de exercício por dia. Não menos de 30 minutos. Podemos fazer mais. Mas se fazemos 5 dias por semana, 30 minutos de exercício, então vamos a receber o 90% das vantagens que nos dá o exercício para a saúde. E nunca vamos alcançar o 100%. E isto se refere só a vantagem para a saúde. Assim que vantagem para a saúde, 90% de 5 dias por semana e 30 minutos. Não nos vai dar muita resistência, porque 30 minutos de exercício não é suficiente para ter uma boa resistência. Se quero resistência, então preciso já fazer mais tempo de exercício. E quando faz o exercício, é bom fazer um exercício que você gosta de fazer. Não faz coisas que não gosta, porque sempre é difícil para nós decidir, agora quero fazer exercício. Também é melhor fazer o exercício afora, no ar livre, porque então posso aproveitar a luz solar e o ar fresco. Quando vão a um ginásio, então já não é tão bom lá e temos muita contaminação também dentro do ginásio, onde se faz exercícios, especialmente a respiração de todas as pessoas que estão lá, todo mundo está tóxico, está intoxicando o ar e nós estamos inhalando todos os tóxicos de outras pessoas. Não gosto muito disso, mas se você precisa ir lá, porque algumas pessoas não têm a força de vontade para decidir, eu vou agora a caminhar, ou vou caminhar cada manhã ou cada tarde. Não tem a vontade de fazer o exercício, mas se ele tem uma hora marcada no ginásio, quando tem que estar lá para fazer o exercício, então para eles mais fácil. Então, se você precisa disso para ajudar com a disciplina de fazer exercício, vai ao ginásio, vai a fazer exercício lá. Porque é melhor fazer o exercício em um lugar contaminado que não fazer, igual como é melhor caminhar na cidade que não caminhar. Agora, se fez um estudo sobre exercício e se usou um grupo de pessoas de 20 a 82 anos. Um estudo muito interessante. Compararam a pessoas sedentárias, como este aqui que está deitado lá no seu sofá. E depois usaram 2 grupos de pessoas ativas. O primeiro grupo foi um grupo ativo desde a juventude, que toda a vida estiveram ativos. E o outro grupo foram pessoas que começaram com atividades físicas à metade da sua vida. 40 anos, 50 anos, 60 anos. E esta pesquisa aqui nos está ensinando uma lição muito interessante. Aqui à esquerda temos as mortes por cada 10 mil pessoas e aqui temos o grupo dos ativos desta juventude. E eles tiveram no tempo da pesquisa, tiveram 40 mortes. Agora, aqui temos o grupo inativo. Eles tiveram 122 mortes, 3 vezes mais alto a incidência da morte que nos ativos. E agora, aqui está o grupo onde você entra possivelmente, que é um grupo onde começaram a fazer exercício à metade da vida. E vê que eles estão reduzindo 50% a mortalidade, tem só a metade da mortalidade que é aquele grupo que é inativo.
Assim que também podemos começar a qualquer idade, sempre nos vai ajudar. Não usa esta excusa, bom, já estou muito velho, já não me vai ajudar. Se te vai ajudar, você pode ter 80 anos e começar e ainda vai te ajudar. O exercício está reduzindo a metade o número das mortes, como já estava explicando anteriormente. Aqui temos um grupo de pessoas que estão caminhando em grupo. Também isto é muito bom, porque então eu tenho mais ajuda para começar o exercício, porque eu sei que os demais estão esperando, então eu vou a caminhar. Também se estou no trabalho, podemos caminhar, muitos lugares podemos chegar caminhando, não temos que ir sempre em táxi, autobus ou ônibus ou o que seja, podemos ir caminhando. E quando temos que chegar ao escritório, um edifício alto, em vez de usar o elevador, usamos as escadas para fazer exercício. Usando escadas é muito bom contra a osteoporose, porque estamos colocando muito peso em uma perna e depois na outra. Isto estimula muito ao corpo para fortalecer os ossos. Podemos fazer biciclismo, podemos nadar. Faz exercício que te gosta. Eu pessoalmente já não gosto de nadar, porque nem quando estou no mar gosto de nadar, porque o mar já está completamente contaminado. Já o mar já não é água, já é uma sopa de plásticos com muitos químicos. E tampouco gosto muito a piscina, porque usam o cloro. E o cloro é muito ácido e é absorvido pela pele. Então, só se tem uma piscina onde usam a sal ou onde usam ozono para manter limpo a água, então isso se pode usar. Agora, é muito saudável fazer trabalho na terra, como esta senhora aqui. O espírito de profecia nos fala claramente, diz uma combinação entre exercício e trabalho produtivo. Isso é a melhor combinação que nós podemos ter para manter o nosso corpo em boa saúde. Pessoalmente, eu tenho uma horta muito grande. Eu todo verão, primavera, verão e outono, estou trabalhando na horta, todo o que eu posso. Eu trabalho mínimo 2 dias por semana na horta. E estes dias, então, não faço exercício, porque o meu exercício, às vezes, são 10, 12 horas, às vezes, na horta, então não preciso exercício. Mas tampouco, se você é um trabalhador que faz trabalho físico, como, por exemplo, que está trabalhando em construção, ou alguma pessoa que está caminhando todo o dia, como uma enfermeira, todas estas atividades físicas no trabalho não podem substituir ao exercício, porque o exercício não tem só um efeito físico, também tem um efeito mental. E este efeito mental você não vai receber no trabalho, porque lá sempre está com estresse. Sempre tem que fazer isso, tem que terminar isso, e não é a mesma coisa. E também quando estamos no trabalho, quase sempre fazemos as mesmas coisas, estamos usando os mesmos músculos. Assim que a combinação em trabalho da terra e exercício, isto é uma boa combinação. E também, quando estamos trabalhando, fazendo trabalhos na terra, e quando estamos no contato com a terra, as mãos, estamos em contato com a terra, então nós podemos descargar energia elétrica negativa que nós temos
mais bem é energia positiva que temos que descargar porque nós temos uma carga elétrica negativa, não positiva. Assim que é muito saudável trabalhar a terra. Se você tem um jardim ou alguma horta, por favor, vai trabalhar lá e vai produzindo os teus alimentos lá mesmo. Então, o Senhor nos diz, mas os que esperam no Senhor terão novas forças, subirão alto como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Se nós esperamos no Senhor, vamos ter a força para fazer o exercício. Eu me lembro, uns anos atrás, quando eu cheguei novamente aos Estados Unidos, eu tinha que ganhar o meu sustento diário, então eu estava fazendo trabalhos de construção. Mas eu comecei a correr de manhã, subindo e baixando, descendo e subindo montanhas e fazendo exercício. Eu fazia 1 a 2 horas de exercício antes de ir ao trabalho, depois 8 horas de trabalho de construção. Eu me sentia muito bem. Quando eu tinha 50 anos, a gente me chamava o backhoe humano. Eu não sei como se chama isso, mas tem um trator que atrás tem um braço e que tem uma pau para fazer drenagens e coisas assim. Então, eu fazia drenagens onde não podia trabalhar nenhuma máquina. Eu trabalhava lá, a gente me chama ao backhoe humano, porque tinha muita força neste tempo. Já não tenho igual força, mas ainda tenho mais que muitas outras pessoas. Assim que Deus, quando obedecemos, Ele nos vai dar a força. Ele diz que você vai ter força como uma águia, pode subir lá no ar. Irmão, assim, tenha confiança em Deus. E também Ele diz, como os teus dias, assim a tua força será. Assim que se tens dias fortes, também Deus te vai dar muita força. Mas isso sim, precisamos obedecer a Deus. Precisamos guardar as leis de saúde. Precisamos fazer tudo o que já aprendimos. E possivelmente temos de aprender mais ainda. Mas fazemos já o que hemos aprendido. E complacemos a Deus. Vamos honrar e glorificar a Deus com o nosso estilo de vida. Então, Ele nos vai dar a força necessária para fazer tudo o que nós precisamos fazer. Irmãos, amigos, todos os que me estão ouvindo agora, eu espero que já têm a vontade, já estão convencidos de fazer exercício. E se não está convencido, porque eu não posso convencer a ninguém, mas se o Espírito Santo já te convenceu, começa a fazer exercício, porque vai a melhorar a tua saúde. Que Deus te abençoe e até a próxima.